cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje novamente o jornalista Beto Almeida, analista e ativista internacional. Ele, além de presidente da nossa TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário, ele participa do Conselho Deliberativo, do Conselho Editorial da Telesul, que é a multiestatal venezuelana. Roberto, eu te proponho dois temas para a gente discutir hoje aqui, que é a situação da Venezuela, que está fresquinha para você, você está chegando de lá, e eu até estranho que a Globo não tem dado nada sobre a Venezuela, Acabou aquela confusão lá, aqueles incêndios queimando pessoas vivas e tudo. Quer dizer, não tem imagens para a Globo, Por quê? Porque reina a paz na Venezuela. Leite Filho, muito obrigado novamente por me convidar para o Café na Política. Prazer estar aqui. Saudações aos seus telespectadores, televidentes. É exatamente isso mesmo, Leite. A Globo não dá mais notícias sobre a Venezuela porque ela estava interessada na pauta da violência. Quando não há violência, ela fica com muita dificuldade de explicar a crise. Porque, evidentemente, a crise lá foi fabricada pela oposição, que é manipulada pelos Estados Unidos, inclusive financiada. Não só manipulada, mas financiada diretamente. Então, o que acontece? As televisões eram avisadas com antecedência quando haveria um daqueles incêndios, aqueles choques, aquela violência. Desde a eleição da Constituinte, no dia 30 de julho, que foi uma vitória muito grande do governo Maduro, do governo bolivariano, onde houve uma adesão muito grande, mais de 8 milhões e tanto de eleitores, num país onde o voto não é obrigatório, participaram, enfrentaram inclusive ameaças para irem votar, porque em algumas regiões os grupos terroristas, aqueles que fazem esses incêndios, que queimam pessoas, eles tentavam intimidar os eleitores para que não votassem. Então, em alguns casos, como em Táchira, agrupamentos de mulheres, grande quantidade, atravessaram rios porque os terroristas bloqueavam as pontes. Então elas atravessavam os rios para votar. Eu me lembro muito bem, fiquei até emocionado de lembrar isso, que me parecia plebiscito no Timor-Leste, sob ameaça, e o povo votou em massa. Você esteve lá presente, Estive em massa, estive lá presente no Timor-Leste. E aquilo foi uma coisa linda, foi a independência do Timor. Então o que acontece aqui? A Globo parou de noticiar, de certa forma, a Venezuela, porque já não existe mais a pauta sensacionalista da violência. Ali naquelas esquinas do bairro de Altamira, que é um bairro rico de Caracas, onde se faziam as barricadas da direita, de gente financiada pelos Estados Unidos, muitas vezes, Leite, havia mais câmeras que manifestantes. Mais câmeras de televisão. Rapaz, o mundo inteiro mandava para lá para transformar aquilo que era localizado como se fosse a Venezuela. Mundial. Uma crise mundial. Uma crise mundial. Como se a Venezuela toda estivesse no incêndio. Não, a Venezuela está trabalhando, está inaugurando escolas. Eu vi agora lá a distribuição de 3.800.000 notebooks para alunos do curso primário. 3.800.000, gratuitamente. 82%. E veio a se somar a outros milhões que já havia. Agora 3.800.000 só agora, no começo do ano letivo, que foi agora no começo de setembro. Pois é, aí dizem que há crise humanitária na Venezuela. Claro que é para justificar, o boato, para justificar uma intervenção, uma invasão americana. Exatamente. A novidade agora é que desde aquele decreto do Obama, você se lembra? O Obama declarou que a Venezuela era uma ameaça para os interesses dos Estados Unidos. Não é. Um país de 30 milhões vai ameaçar a maior potência militar do mundo? Não vai. E a Venezuela é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Então, desde aquele, agora veio a nova ameaça, que foi o seguinte: com uma sanção do governo norte-americano dizendo que, primeiro, a PDVSA, que tem uma empresa nos Estados Unidos, a Citgo,
e tem uma grande rentabilidade, né? É uma empresa muito rentável de petróleo. Segundo as sanções do governo norte-americano, ela não pode mais receber os dólares de lucros que aufere no mercado norte-americano. E segundo, proibiu-se que a PDVSA tenha os seus títulos negociados nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Quer dizer, uma sanção que contraria o espírito até do próprio capitalismo, quando se dizia o laissez-faire, deixe fazer, deixe acontecer, vamos fazer. O que está acontecendo, Leite? O governo Maduro buscou uma alternativa, que é o seguinte: fez uma cesta de moedas, está enfrentando o petrodólar e está negociando, cotando o petróleo, está cotando o petróleo em yuan, na China. E a China está se transformando pouco a pouco no maior mercado norte-americano, no maior mercado de petróleo venezuelano. Ou seja, para a Venezuela abandonar, digamos, aquilo que ela não gostaria de fazer, o mercado de petróleo norte-americano, e passar para a China, ela tem que fazer uma série de mudanças cautelosas. A primeira já começou cotizando em dólar, ou deixando de cotizar em dólar para cotizar na moeda chinesa, o que indica também que a presença da China na Venezuela, com projetos, com financiamentos na área de mineração, por exemplo, cresceu demasiado, o que não será, portanto, simples para o governo norte-americano que essas sanções sejam capazes de destruir a Venezuela. Eles vão ter que fazer alguma outra coisa. Certo. Beto Almeida, antes que a gente entre nesse aspecto econômico, que a gente sabe que é grave, que é sério, não é? E que vai exigir muita mobilização do governo, porque do contrário pode sucumbir à crise econômica, né? Que governo nenhum consegue vencer, se não superar essa situação, não é? Mas, como você falou aí, parece que o governo está no caminho mais ou menos adequado. Agora, eu me lembro que a Venezuela foi só uma experiência, não é, dessas arremetidas que têm acontecido nos últimos tempos, né? Nós tivemos a invasão do Iraque, tivemos a invasão da Líbia, a invasão também da Síria, não é? E que isso daí, e o próprio Irã, tentaram fazer isso no Irã, né? No Irã eles conseguiram, quer dizer, os ayatollahs e o governo, né? Na época do Ahmadinejad, ele conseguiu controlar a situação, né? E o Irã está novamente estável, né? E nem por isso o governo deixou de ser democrático também, deixou de existir eleição, não é? Então, isso desde aí... 79 tem eleições de 4 em 4 Pois anos. É um plano internacional do qual o Brasil não se livrou, porque tivemos a derrocada do governo trabalhista, da Dilma, e logo em seguida da superexposição do nosso Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Tido agora como o bandido do planeta, né? Entre aspas, claro. Injustamente. Ocorre que esse preâmbulo é importante que você faz para poder comparar, né? Na Venezuela, Leite, tem uma decisão de resistir. E para isso se alfabetiza o povo. Então o povo está politizado. Alfabetizar politicamente, você quer dizer, porque eles já são alfabetizados. Alfabetizado, né? Politicamente, exatamente. Além de eliminar o analfabetismo, né, de maneira normal também. E os meios de comunicação fazem também uma campanha patriótica em defesa da pátria, o que inclusive enseja uma grande mobilização popular, que é o que não houve aqui no Brasil, no governo da Dilma. Não houve resistência, o governo não chamou a resistir, não houve mobilização do povo para fazer essa resistência, e lá inclusive há uma resistência com treinamento das milícias populares. Mais de 1 milhão de cidadãos estão sendo treinados pelos militares para terem capacidade de defesa. Ora, o exemplo que você citava, os exemplos... Além do armamento super sofisticado das Forças Armadas, não é? Com muito convênio com a Rússia, né? E a China. Né? E a China e a Rússia. Inclusive tem uma fábrica lá de armamentos russos lá na Venezuela. Então, quer dizer, não será simples, digamos,
Os 50 e tantos anos de ameaças e agressões, Cuba nunca foi derrotada, né? A Venezuela está trilhando o mesmo caminho da resistência heróica e, se necessário, vai resistir como puder, mas não vai se dobrar. E há uma unidade cívico-militar que garante esse posicionamento forte e estável do governo bolivariano. E o povo está realmente mobilizado e preparado, não é? Juntamente com o seu governo, as suas forças armadas e instituições também. Não é? Que lá não desmoralizaram as instituições, que não desmoralizaram aqui. Aqui nós temos aí, por exemplo, o Supremo desmoralizado, os procuradores desmoralizados, os juízes desmoralizados, o Congresso Nacional. Congresso, então. Vamos falar agora do Palácio do Planalto? Meu Deus do céu. Né? Então, realmente o que ocorre lá na Venezuela é uma grande unidade do povo com os militares. O governo foi eleito, Maduro foi eleito, convocou eleições agora gerais para governadores, né? No próximo dia, agora no mês de outubro, vai ser no dia 15 de outubro, eleições para governadores, que quiseram insinuar que o Maduro era um ditador, e está fazendo um diálogo com a oposição. Hoje, por exemplo, começa na República Dominicana um diálogo entre o governo Maduro e os representantes da oposição. A República Dominicana se ofereceu para ser a sede, patrocinar o diálogo, que tem a participação dos governos do México, do Chile, portanto não são governos de esquerda, e dos governos da Bolívia e da Nicarágua. Quer dizer, Maduro nunca se negou, convocou o Papa, a Igreja foi solicitada a participar e não querem participar, mas através do diálogo e através da eleição e do voto se superou aquela crise de violência, já não há mais aquela violência na Venezuela, por isso o noticiário da TV Globo já não se interessa mais em explicar que se está fazendo um grande esforço para normalizar o abastecimento, um convênio com a Índia para a instalação de uma grande indústria de fármacos lá na Venezuela. A Índia vai fazer isso, uma aproximação cada vez maior, uma cooperação cada vez maior com a Venezuela. Quer dizer, entre a Venezuela o Brasil poderia estar fazendo isso lá. O Brasil deveria ser o parceiro principal natural, porque é o país que faz fronteira com a Venezuela. Que então vem a China. Porque aquilo a Venezuela tem dinheiro e vai pagar. Não é? Claro. Não, e outra coisa, o Brasil é o país mais parecido com a Venezuela. Nós não somos parecidos com o Uruguai e a Argentina, nem com os andinos. Agora, a etnia brasileira e venezuelana é muito similar. E outra coisa, Leite, os acordos com a Rússia não são só de armamentos. A Rússia manda um navio com toneladas de trigo por mês. Porque os empresários privados esconderam o trigo e a farinha para não ter nem a arepa nem o pão. Às vezes é difícil. Quer dizer, o desabastecimento é programado. Um amigo nosso, jornalista, sabendo que eu estava chegando lá, perguntou: eu quero saber o seguinte, Beto, tem papel higiênico na Venezuela? Eu falei: você não pode reduzir à existência do papel higiênico o parâmetro fundamental para definir um cenário político, porque o papel higiênico pode ser escondido pelos grupos empresariais privados para gerar um mal-estar político a ser utilizado pela oposição. Então, quer dizer, na Venezuela se trabalha, há emprego, houve aumento de salário mínimo, há inclusive um baixo índice de desemprego e os índices de saúde são reconhecidos tanto pela Organização Mundial da Saúde como pela Unesco, no caso da educação, como muito elevados. É o país que tem uma das maiores índices de matrícula de universitária do mundo, é a Venezuela. Surgiu de um movimento militar, quer dizer, cívico-militar, mas foi chefiado por um coronel, um tenente-coronel, Hugo Chávez, né? E que está no poder até hoje, depois de ter feito grandes transformações sociais e econômicas no país. Então, o que me preocupa é a situação econômica, não é? Porque a gente tem aquela história do petróleo muito barato na Venezuela, né? Nós temos também as tarifas, sobretudo do metrô, que é quase zero, né, em termos econômicos. A gasolina baratíssima. A gasolina, pois é, a gasolina muito barata. E como é que o Maduro vai resolver isso, né? Está resolvendo dessa forma. Se você deixa de depender
dólar. Do dólar. Porque o dólar pode oscilar ao sabor das especulações de Nova York. É uma moeda sem lastro, né? Uma moeda que não tem, como dizia o saudoso Bautista Vidal, é papel pintado. Então você não pode fazer depender uma riqueza física, que é o petróleo, de uma riqueza ficcional, que é o dólar. Então você agora tem uma cotização feita na moeda chinesa, o yuan, o que por si só dá muito mais estabilidade ao preço do petróleo, porque os acordos feitos com a China em matéria de compra e venda de petróleo são a longo prazo. Não é o que se pode esperar de uma especulação internacional. E depois o seguinte, já vendo a experiência dura do Gaddafi, que quando o Gaddafi anunciou a formação de um banco com moeda lastreada no petróleo, né, e não no dólar, ele foi alvo de uma verdadeira guerra, né, pagou com a vida pelos seus ideais, e aquela revolução foi morto. Foi morto a pauladas no meio da rua, né? Inclusive pelos agentes secretos da França, para que ele não pudesse fazer as denúncias num tribunal internacional. Ele sabia muita coisa, inclusive sobre o Sarkozy, né? Mas então nós temos aí uma situação muito diferente. A Venezuela amadureceu mais nesse sentido, e o que se espera nesse diálogo, inclusive com a oposição, é que a oposição venha participar do calendário eleitoral. Ela disse que vai participar das eleições de outubro, mas não quis participar da eleição da Constituinte. É uma incoerência da oposição. E foi derrotada na Constituinte, que tem uma composição, né, são 22 indígenas e 465 parlamentares. 22 indígenas, jovens, pessoas com necessidades especiais, operários, camponeses, militares, todos fazem parte da Constituinte. Uma unidade cívica e militar toca à frente a Venezuela. Então, Beto, você participou também daquela reunião com Maduro, né, dos jornalistas e comunicadores do mundo inteiro que estiveram lá para traçar um plano de comunicação para a Venezuela, não é isso? É verdade. E lá o Maduro parece que esteve com vocês durante 5 horas, debatendo, ele e quem mais? E o presidente Evo Morales da Bolívia. E o presidente Evo Morales da Bolívia, que é outro também, né, objeto, né, da ânsia aí, das arremetidas internacionais. O presidente Evo a Bolívia é quem faz a defesa na ONU, inclusive além do próprio chanceler venezuelano, o presidente Evo Morales faz a defesa da Venezuela, porque está comprovado a injustiça que se comete contra a Venezuela, agredida, ameaçada, inclusive de intervenção militar pelo atual governo dos Estados Unidos. Mas, enquanto o governo dos Estados Unidos fala em guerra, a Venezuela fala em paz. E fala em paz na prática, porque normalizou a situação interna, as aulas estão funcionando, o povo está trabalhando, o país está produzindo e buscando alternativas legais, adequadas no mercado internacional do petróleo, enquanto resolve os problemas da industrialização do país. Porque você sabe, Leite, que depender do petróleo, que é um século inteiro dependendo do petróleo, significou para a Venezuela não ter agricultura, não ter indústria. É a maldição, né? Maldição do petróleo. Então, você tem que, em poucos anos, acossada como está a Revolução Bolivariana, fazer a transformação para uma economia com múltiplas atividades, inclusive agricultura, abastecimento interno e industrialização. Isso está em marcha, mas leva tempo porque o país está sendo agredido.